São Paulo encaminha acordo de renovação de contrato com o jogador. Boa notícia. Tem também novidades sobre o Lucas, Gabriel. Tem novidades sobre o Lucas. Vai voltar contra a LDU ou só depois? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. A garganta ainda complicada, né? Difícil, mas vamos para cima aí. Gravar do mesmo jeito, porque é assim, irmão. Tem vídeo todo dia sem falta, belezinha? Bora começar falando aí sobre o Rigoni. A gente já fala sobre o Rigoni, depois a gente emenda já aí sobre o treino do São Paulo desta sexta-feira, belezinha? Reforço do São Paulo, o meio atacante Emiliano Rigoni teve seu primeiro contato com o técnico Hernan Crespo nesta sexta-feira no CT da Barra Funda. O jogador estava jogando no Leão do México e chega ao São Paulo por empréstimo, né, até o fim desse ano, né? Já comentamos sobre isso. Ele chega por empréstimo até o final do ano e depois, quando acabar aí o ano, né, a temporada, deve ter uma renovação, aí, um contrato definitivo, né, aí do Rigoni. Bora ver que ele vai desempenhar também, tem que ver isso aí, né? Ele reencontrou aí o técnico, né, com quem trabalhou em 2021, entendeu? Que foi o Crespo. Nessa semana passada, uma foto lá dos dois se abraçando e tudo mais, foi onde ele viu o melhor momento dele pelo São Paulo, foi com o Crespo, né, que é o técnico atual aí do São Paulo. Ele passou por testes físicos e teve contato também com companheiros do clube, como o Luciano, outro remanescente de sua primeira passagem. O reforço deve iniciar as atividades ao lado dos companheiros neste sábado, tá bom? Aí, em entrevista à SPFC Play, ele falou o seguinte, abre aspas: encontrei um clube com muitas mudanças. A parte interna está diferente. As instalações. Sinceramente, vejo um crescimento muito grande do clube neste aspecto. Me parece fantástico. A recepção de todo o pessoal, eu mais ou menos já esperava por isso. Porque tem muita gente da minha época que segue no clube. Estou muito feliz. Todos me receberam com muito carinho. É uma sensação incrível. Sinto como se nunca houvesse saído, fecha aspas aí para o Rigoni, né? Falando sobre a estrutura do São Paulo, a gente teve muitas mudanças de 2021 para cá, né? E assim, eu não sei se a estrutura que tem lá hoje é a ideal, né? A ideal, isso eu não sei falar. Agora, que teve muitas mudanças de 2021 na estrutura de 2000, teve muita mudança de 2021 para cá, na estrutura teve, isso é um fato, entendeu? E ele falou que teve muita mudança que parece fantástico, né? Então o tom que ele falou parece ter sido algo positivo, né? As mudanças aí foram boas, né, em relação à estrutura aí do São Paulo, né? Então tá o Rigoni, né, suas primeiras palavras como jogador aí do São Paulo. Você pode postar as fotos dele lá com a camisa nova de 2025, né? Foto dele com o Crespo, né? Então ele já vai poder treinar aí. Já deve estar disponível para o jogo contra o Botafogo no dia 14, né? Se ser nesse final de semana. No outro, ele deve estar disponível já, né, para poder ser relacionado aí para os jogos do São Paulo, tá bom? Sobre o treino desta sexta-feira, vamos lá. No gramado, com a participação de um grupo de garotos do Sub-20, os trabalhos começaram com os preparadores físicos. Houve exercícios físicos e, na sequência, uma dinâmica de fundamentos técnicos. Já sob o comando do técnico Hernan Crespo e seus auxiliares, o grupo fez um trabalho de ataque contra defesa, seguido de um jogo em um espaço reduzido, tá bom, rapaziada? Então foi aí as atividades, né, que o elenco do São Paulo fez aí nesta sexta-feira, né, de treino. São Paulo se preparando para o jogo contra o Botafogo, né? Vamos ter mais um tempo aí, né, mais um bom tempo aí de treinos, até chegar aí o dia 14 contra o Botafogo, né? Enquanto isso, vamos ter que aguentar o raio dessa data FIFA aí, que é chato pra cacete, meu filho. Impressionante como é que é chato, né? Data FIFA, cara. Eu acho insuportável, né? Mas enfim, fazer o quê? O que a gente tem aí é pra hoje, né? É o que temos pra hoje. Fazer o quê? Meu parceiro, vamos mudar de assunto aqui agora e bora falar aí sobre o Rodriguinho, porque temos notícias sobre renovação de contrato do Rodriguinho. Segundo a ESPN, com contrato até dezembro de 2026, o São Paulo encaminhou a renovação de contrato de Rodriguinho, né? Tá encaminhado, então o acordo deve ser até 2028 ou até 2029, não tem essa confirmação ainda, tá? Até 28 ou até 29. Aí vai ter também, né, com a renovação, né, uma renovação de contrato, ele vai ter um aumento salarial e vai ter também o aumento das multas, né, tanto para o futebol brasileiro, né, o futebol nacional, e também para o futebol do exterior, tá?
o São Paulo pretende ampliar as multas do jogador, que atualmente são de 90 milhões de reais para o mercado nacional, tá? Então a multa dele para o futebol brasileiro é de 90 milhões de reais, e da Europa é de 40 milhões de dólares, tá? Então essas são as duas multas que estão no contrato atual do Rodriguinho, né? O contrato atual tem essas duas multas e o contrato dele vai até o fim, né, de 2026, né? Então, tipo assim, ele tem 1 ano e pouquinho só de contrato com o São Paulo, você já tá aí conversando para renovar esse contrato aí dele, né, cara? Finalmente o Rodriguinho, finalmente depois de tanto tempo, ganhando sequência, jogando bem com regularidade, né, cara? Recorrentemente ele vai entrando e vai jogando bem, não fica aquele negócio, pô, jogou um jogo bem, aí depois ficou um tempão sem jogar, aí se machuca, aí volta outro jogo, não volta tão bem, aí entre outro jogo, depois não sei quanto, aí sim joga bem. Sempre teve o altos e baixos, né? Entre jogar bem, jogar mal. Várias vezes nem foi para o banco de reservas, né? Nem é relacionado, né? Antes era assim, né? Nos últimos tempos aí do Rodriguinho. Aí sofria um tempo também que ele sofreu com lesões, né? Então, tipo assim, finalmente, estamos vendo o Rodriguinho ganhar sequência, né, cara? Jogando bem. No último jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, o primeiro tempo dele foi excelente, né? Muito bom. E no segundo tempo caiu um pouquinho, ele que é normal. O time inteiro caiu um pouco na segunda etapa. Mas o primeiro tempo dele foi muito, muito bom. Então tá aí, São Paulo encaminhou a renovação do Rodriguinho até 2028 ou 2029, né? Como tá encaminhado, a gente tem que aguardar aí para saber qual vai ser aí, né, o ano exato que vai durar aí essa renovação de contrato do Rodriguinho. Belezinha, meu parceiro? Rapaziada, vamos mudar de assunto aqui agora. E quero falar agora sobre o Lucas Moura, tá? Porque o Moisés Cohen, tá? Ele é um consultor médico do São Paulo e um dos responsáveis aí pelo tratamento do Lucas. Ele deu uma entrevista para o Globoesporte.com, né, falando mais sobre a situação envolvendo o Lucas, né, que todo mundo tá preocupado, o cara se machuca não, ele volta, tá recuperado, aí volta a sentir dor no joelho, aí fica fora de novo, aí volta, aí, né, tipo assim, aquele negócio que a gente já conhece do Lucas, e 6 meses basicamente que ele não consegue jogar, né, cara, vai e volta, e o Moisés Cohen, tá, ele falou o seguinte em entrevista ao GE, abre aspas: agora, a dor do Lucas é uma coisa subjetiva. O que eu posso dizer é que o joelho dele tem características muito normais. Cartilagem normal, menisco normal, é um joelho muito bom. A minha expectativa vai depender da melhora disso, mas o procedimento em si, como uma artroscopia normal no menisco, geralmente se recupera em torno de 1 mês, mas cada caso é um caso. Não dá para garantir nada. Eu nunca falei que ele ia voltar contra a LDU. Só depende dele agora. Ele teve uma lesão parcial e o protocolo foi seguido à risca pelo médico e pela fisioterapia do São Paulo. Porque o que eu tenho escutado, e fico muito triste com isso, é que o DM não resolve nada, que a fisioterapia não faz o trabalho direito. O que é absolutamente mentira. Isso não é verdade. Sempre tem que achar um bode expiatório, fecha aspas aí, para o Moisés Cohen, tá? Aí falando sobre a situação do Lucas. Lembrando que, tá? O Moisés Cohen, ele não é um funcionário do São Paulo, tá? Ele é um consultor médico, né? Que ele faz alguns trabalhos específicos, né? De alguns jogadores, mas ele não é funcionário do São Paulo, né? Às vezes o São Paulo contrata ele para fazer alguns trabalhos em específico, mas ele não é um funcionário fixo do São Paulo. Vale lembrar isso aí, tá? Então tá ele falando sobre a situação do Lucas, né? Que o joelho dele é um joelho normal, um joelho muito bom, né? E ele falou que o Lucas tá seguindo aí, né, cara, o protocolo aí de recuperação certinho. Falou aí de novo, né? Eu nunca falei que ele ia voltar contra a LDU, né? Então ele não garantiu que ele volta aí contra a LDU, né? Realmente que esse negócio que aconteceu sobre a LDU foi: antes da artroscopia, falavam que ele ia voltar, né? Que a expectativa é que ele voltasse contra a LDU. Aí depois que o Lucas fez a artroscopia, né, a informação de novo que saiu foi que a expectativa é que ele voltasse também contra a LDU, né? Então foi isso que aconteceu em relação à volta dele aí, ou não, né? Seria aí contra a LDU, né? Mas tá aí, né? O Moisés Cohen falando sobre a questão do Lucas, né? Foi tudo bem na artroscopia, falou que o joelho dele é muito bom, né? Agora tem que aguardar a evolução dele. Falou que quando o jogador faz uma artroscopia, a recuperação é em torno de 1 mês, mas cada caso é um caso, né? Enfim, eu confesso pra vocês que né, é uma opinião, não sei se dá pra ter tanta expectativa se o Lucas vai voltar contra ele, não. Inclusive, depois que ele fez a artroscopia, ele mesmo soltou um vídeo nas redes sociais dele
e falou, né, acho difícil voltar contra a LDU. Ele mesmo falou, né, apesar de ter várias informações aí, dizendo que a expectativa é que ele voltasse nesse jogo, né, então tipo assim, eu, como torcedor de São Paulo, queria muito que ele tivesse disponível para esses 2 jogos, mas não sei se vai estar, tá? Sinceramente não sei se ele vai estar disponível para esses jogos aí, mas enfim, é torcer para ele se recuperar o mais rápido possível e voltar bem, né, e finalmente o Lucas voltar 100% nas pontas dos cacos aí, que é o que a gente espera dele, né? E outro, se ele voltar contra a LDU mesmo que ele volte contra a LDU, ele não vai estar nem 100% fisicamente e nem com o ritmo de jogo. Até porque o último jogo dele foi contra o Atlético Nacional. Né? Então, do Atlético Nacional até ele voltar contra a LDU, já vai ter um bom tempo aí, ele vai estar já sem ritmo de novo. Né? Então, a gente não vai ter, mesmo que ele volte, a gente vai ter nem o Lucas, o melhor Lucas possível, nem perto disso. Né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.